estava longe do caminho do céu. Eu era cego e desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo do mal, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Ele estendeu sua mão para mim. Campina Grande, sexta-feira, 3 de outubro. Hoje comemora-se o Dia do Dentista, o Dia do Petróleo Brasileiro e, se você não sabia, o Dia também da Abelha. Louvamos a Deus porque Deus tem colocado abelhas para produzir o mel que faz bem à nossa saúde. Agradecemos também a Deus pelos dentistas que trabalham por nossa dentição. Agradecermos a Deus porque nós temos como uma das riquezas, como uma das fontes de riqueza do nosso país, o petróleo, que lamentavelmente, há um tempo atrás, nós conhecemos e tivemos o dissabor, a tristeza de ouvir a Lava Jato através da exploração, da fraude, do roubo que aconteceu na Petrobras. E hoje nada mudou. Hoje nós estamos convivendo com outros escândalos, a exemplo do escândalo do INSS. Segundo alguns comentaristas, este escândalo é bem maior do que a Lava Jato, que desviou bilhões de dinheiro através da fraude, do roubo, do desvio da Petrobras. Por isso, precisamos de orar muito, continuar orando pelo Brasil. E é o que nós vamos fazer agora. Eu convido você para que juntos levantemos um clamor a Deus, como eu tenho feito aqui reiteradas vezes por nossa pátria. Pai, queremos nesse momento, mais uma vez, levantar a nossa voz como forma de clamor por nossa nação, por nossa pátria. Meu Deus, tem misericórdia. Chega de tantos escândalos realizados nesses dias em que nós estamos vendo, Senhor, com tristeza, esta nação
tomando um rumo completamente oposto àquele que realmente traduz, interpretaríamos como sendo um país em que nós pudéssemos ver a lisura, a transparência, aquilo que nós muitas vezes não gostaríamos de ouvir, estamos vendo estampado nas manchetes, nos telejornais. Chega de tanto escândalo, ó Pai, tem misericórdia, ouve o nosso clamor, reverta este quadro político, social, em que a nossa nação está, a cada dia que passa, mergulhando no abismo. Ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, pois nós te pedimos mais uma vez, tudo isso agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Continuemos orando pelo Brasil, se possível for, jejuar também. Quero deixá-los agora com o pastor Antônio Júnior, trazendo-nos mais uma reflexão da palavra de Deus. Esse texto aqui ele me leva a refletir sobre a urgência da missão. A constatação dessas trevas não nos deve paralisar, mas nos impulsionar. E aqui eu clamo para a igreja. Vamos ser esses impulsionadores de missões. Amém? Irmãos, missões não fazem de bolso vazio. Missões se faz com investimento pesado. A minha viagem para a Espanha, eu alcei ela em R$8.000, mas foi muito mais. Porque teve algumas outras coisas extras. Só uma viagem para fazer um projeto, para fazer a visita de um casal e voltar para cá. Fazer missões requer investimento pesado. Eu me lembro que antes de ir, muitos irmãos queridos chegaram junto, ofertaram aquela oferta de amor. A gente sentiu o amor do Senhor entrando ali na nossa conta, pagando algumas coisas. E eu e minha esposa em casa, juntamente com a família, e conversávamos o tempo todo, brincando. E o cartão. Eu viajei em maio, voltei e o cartão já foi pago 2 vezes. Glória a Deus. Não paguei juro nenhum. Isso é o que, irmãos? É a confirmação de que tudo aquilo que nós investimos na obra do Senhor, Ele não vai nos deixar na mão. A gente precisa sair dessa visão tacanha para ir para uma visão ousada. Não é fazer coisas irresponsáveis, mas é ter ousadia de que, Senhor, se o Senhor está abrindo essa porta, se o Senhor está nos direcionando, Senhor, me perdoe, porque eu estou com a visão tacanha, mas me impulsiona para ter uma visão ampla. Milhões vivem e morrem a cada dia, sem nunca ter ouvido falar do Evangelho de Jesus Cristo. Eles estão nas trevas, e as trevas não se dissiparão por si mesmas. Elas só se dissiparão se eu e você chegarmos lá, ou enviar alguém. A compaixão de Cristo pelas multidões, conforme Mateus 9,36, deve ser a nossa compaixão. A visão de Isaías nos lembra da urgência da evangelização, até mesmo transcultural e local. É urgente, é para hoje, é para agora. E aí nós aprendemos sobre também essa supremacia da glória do Senhor, essa promessa inabalável. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Em meio à profunda escuridão, surge a promessa de Deus. Porque essa conjunção mais é importante aqui. Ela estabelece um contraste absoluto. As trevas podem cobrir a terra, mas elas não podem apagar a glória de Deus sobre o seu povo. Aleluia. Irmãos, a igreja de Cristo, ela sempre será o remanescente nesse mundo tenebroso. A igreja de Cristo sempre será a resposta da moralidade, da retidão e da santidade. A igreja de Cristo é a razão desse mundo ainda não ter se acabado. A
A igreja de Cristo, nós, como somos acusados, né? Os reacionários, como somos acusados os conservadores, como somos acusados os retrógrados. Se não fosse nós, a humanidade já tinha se acabado. A igreja é esse foco de luz nesse mundo tenebroso. E como diz o texto, né? O Senhor mesmo virá surgindo como o nascer do sol, dissipando a escuridão sobre o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que acordam antes de amanhecer, antes da luz do dia, e saem para o lado de fora. Esses dias aqui, nesse mês de junho, quem teve a oportunidade de amanhecer antes das 5 horas e ver o sol nascer, ou os primeiros raios do dia nascer, quando lê um texto desse, lembra logo dessa cena. Essa semana, por 2 vezes, eu tive a oportunidade de acordar antes do sol nascer e estar num lugar onde eu pude contemplar o horizonte, o sol surgindo, os raios solares surgindo e iluminando a cidade. Ou seja, de onde eu estava, via na janela, uma janela grande e ampla, só via pequenas faixas de luzes, das luzes da noite. Mas quando começavam os primeiros raios e o sol aparecendo, a gente começava a ver os detalhes da cidade. Esse é a comparação do brilho do Senhor. Não fica um canto, um lugar, sem que essa luz possa chegar. E Ele está dizendo que o que dissipa essa luz é quando o seu povo se levanta, porque Ele está sobre nós. Essa visibilidade da glória. A glória do Senhor não será apenas uma experiência interna, ela se verá sobre ti. Isso significa que a presença e o poder de Deus se manifestarão de forma perceptível através da vida da igreja. Quando a igreja reflete a glória de Deus, ela se torna um farol visível em meio à escuridão. Isso quer dizer, irmãos, que a igreja, ela não é impotente diante das trevas. Ela é autoridade na escuridão. Ela é o lugar onde a glória de Deus se manifesta com poder e autoridade. Por isso que eu disse que a igreja é o remanescente do mundo. É o facho de luz no meio da escuridão. É a esperança de uma sociedade. Nenhuma escuridão é densa demais para a luz de Cristo. Então missões não são um esforço humano em vão. Missões é a manifestação da glória de Deus, que é soberana sobre todas as forças das trevas. Você prestou atenção no que a missionária Francis Neto disse aqui? Você já estudou um pouco sobre antropologia, sobre culturas? Você já entendeu um pouco o que é a rixa entre uma tribo e outra? É rixa de morte, meu filho. A briga entre tribos é coisa de morte. Para dar uma flechada numa, uma facãozada numa, uma machadada numa, não custa nada. É ferra-fogo. E aí a missionária disse que as tribos estavam o quê? Juntas louvando. Don Richardson, quando escreve o Totem da Paz, fala sobre isso nos seus livros. O pastor Eduardo, que está lá nos Ribeirinhos, em Paiuni, falou sobre essa característica de 2 tribos rivais, em que o evangelho uniu as duas para glorificar ao Senhor. O evangelho é esse facho de luz nesse mundo de trevas. E nós temos essa luz. A luz está sobre nós. Eu e você, a igreja de Cristo, os crentes nesta terra. Nós somos o testemunho do poder de Deus. A glória de Deus vista sobre a igreja não é um espetáculo, é um testemunho. É a prova irrefutável de que Deus é real, ativo e poderoso para salvar. É essa glória que atrai, que convence e que transforma corações e nações. Nossas vidas, quando cheias da glória de Deus, se tornam apologias vivas da verdade do Evangelho.
O mundo não precisa de mais teorias, mas de uma demonstração visível, real, palpável do poder de Deus. E no versículo 3, ele diz: e os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao esplendor de que te nasceu. Essa atração irresistível da glória de Deus é a resposta missionária. O esforço de Sião para se levantar, para resplandecer, porque eles estavam com a luz. O que ia acontecer? Os gentios, as outras nações, viriam essa luz e alcançariam salvação. Até os reis se curvariam diante da luz que o povo de Deus tem. Aleluia. E aqui, irmãos, a gente chega no ápice da visão missionária de Isaías 60. Aqui vemos o propósito final da glória de Deus sobre Sião, a atração das nações, essa universalidade da salvação, porque o termo gentio, ele é inserido de forma fundamental na teologia de missão. Desde Gênesis capítulo 12, Deus prometeu que Abraão seria uma bênção para todas as famílias da terra, não é apenas para Israel. E aqui Isaías, ele reitera esse plano de Deus, que inclui a totalidade da humanidade. Os gentios que antes estavam separados da aliança e da esperança, Paulo escreve aos Efésios capítulo 2, versículo 12, eles são atraídos também por essa luz, e eles fazem parte também dessa luz. É um movimento direcionado. Eis que caminharão à tua luz. Isso denota um movimento intencional, uma busca ativa. A glória de Deus na igreja não é passiva, ela gera movimento. Onde a luz de Cristo brilha, há uma atração irresistível. As pessoas presas na escuridão anseiam por esperança, por verdade, por libertação. Quando elas veem um resplendor da glória de Deus em nós, elas são atraídas buscando essa fonte de luz, a fonte dessa luz. Eu me lembro que em algumas conversas com o Anderson e com o Evelyn lá na Espanha, eu dizia justamente a ele: a gente olha a população europeia, abastardas, ricas, não é? Eles procuram material, eles procuram a vanglória, mas eles querem, na verdade, encontrar esta luz. Eles não sabem, mas eles precisam dessa luz. E quando eles encontram essa luz, há a libertação da escuridão. Eles anseiam pela esperança, assim como qualquer um que está na escuridão. O Evangelho, irmãos, ele não faz acepção de região ou de pessoas. Como eu sempre tenho dito, não querendo defender apenas avanços missionários na Europa, mas em qualquer continente, seja ele na Oceania, na Ásia, nas Américas, na África ou na Europa, eles precisam dessa luz. E quem tem ela? É a igreja. Quem tem a luz é a igreja. Amém? Somos nós. E isso então nos desafia a perguntar: a luz da nossa igreja, da nossa vida individual, é atraente? Estamos vivendo de uma forma que as pessoas, os gentios ao nosso redor, se sintam compelidas a caminhar em nossa direção para encontrar esta fonte de luz? Missões não são apenas sobre o ir, mas também sobre ser. Ao sermos uma igreja que resplandece, facilitamos o caminho para que outros encontrem a Cristo. A menção de reis que a gente encontra nesse versículo 3 eleva esse entendimento da influência da igreja.
Não são apenas indivíduos comuns que serão atraídos, mas também aqueles em posições de poder e autoridade. Isso fala sobre a capacidade transformadora do Evangelho de impactar todas as esferas da sociedade, desde os mais humildes até os líderes das nações. A glória de Deus tem o poder de derrubar barreiras sociais, políticas e econômicas. O resplendor que te nasceu reforça a ideia de que a fonte dessa atração não é a igreja em si, mas a luz que nela se manifesta, Cristo Jesus. O poder da atração não é nosso, mas é de Deus em nós. Então o desafio aos missionários e à igreja é que a nossa visão missionária não deve ser limitada. Não devemos subestimar o poder do Evangelho para alcançar e transformar até mesmo corações mais endurecidos ou as estruturas mais complexas. A prioridade da glória de Deus, o objetivo supremo das missões, não é apenas salvar almas, embora isso seja fundamental, mas glorificar a Deus. Quando os gentios e os reis são atraídos, é porque a glória do Senhor se manifesta sobre o seu povo. Missões existem porque Deus é digno de ser adorado por todas as nações da terra. A atração é para que a adoração universal aconteça. É para que o nome do Senhor Jesus seja grande entre os povos. E aqui nós então concluímos dizendo à igreja: desperte, resplandeça e atraia as nações. Isaías 61 não é apenas uma bela profecia a ser admirada, é um chamado à ação. A mensagem é clara, a mensagem é poderosa. Ele nos chama ao despertar. Levanta-te. Isso quer dizer, igreja do Calvário, não podemos ficar prostrados, passivos, indiferentes à realidade das trevas que cobrem o mundo. Precisamos nos levantar do nosso sono espiritual, da nossa complacência e do nosso conforto. Em segundo lugar, o chamado ao resplendor resplandece. Não somos chamados a gerar nossa própria luz, mas para refletir a glória do Senhor, que já nasceu sobre nós. E isso exige santidade, obediência e uma vida que testemunha a transformação que Cristo operou em nós. A glória de Deus brilha em nossas vidas e em nossa comunidade de fé, tornando-se um farol inconfundível. Nós precisamos resplandecer. Em terceiro lugar, o propósito final, que é a atração das nações. A visão de Isaías é que, ao nos levantarmos e resplandecermos, os gentios e os reis serão atraídos. O mundo será atraído. Eles caminharão para a luz que emana de nós, não porque somos extraordinários, mas porque a glória do Senhor é vista sobre nós. E eles virão para adorar o Deus que nos iluminou. A missão de Deus é um plano então eterno, que se desenrola desde Gênesis e que vai culminar em Apocalipse, quando uma multidão incontável de todas as nações, tribos, povos e línguas estará diante do trono, adorando o Cordeiro, conforme João escreveu em Apocalipse 7:9. E esse texto de Isaías nos dá esse vislumbre maravilhoso desse futuro e nos convida a sermos participantes ativos nessa concretização do plano de Deus. Portanto, meus irmãos, hoje o que a gente pede, o que a gente espera
é que o Espírito de Deus nos inspire a viver uma vida verdadeiramente resplandecente. Que a nossa igreja seja um ponto de luz em meio à escuridão, atraindo aqueles que buscam a verdade. Que nos levantemos com coragem, que brilhemos com a glória de Deus, e que as nações, os povos, os reis venham ao resplendor que nos nasceu, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em toda a terra. Que assim seja, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a você, internauta, telespectador que esteve conosco. Esperamos nos reencontrarmos na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Mas antes, quero fazer um convite para você que reside em Campina Grande. Se você desejar fazer-nos uma visita à Igreja Evangélica Congregacional do Calvário, está situada às margens do Açude Velho, no início do giradouro da Avenida Brasília. Faça-nos uma visita. Algumas famílias têm nos visitado e nós só temos que agradecer. Que você seja mais uma dessas famílias. Se você desejar estar conosco, nós temos a Escola Bíblica Dominical, sempre aos domingos, às 9 horas da manhã. Culto de adoração, às 18 horas. Às terças-feiras, nós temos culto de oração pela família. Venha orar conosco. E às quintas-feiras, nós temos estudo bíblico. Esperamos contar com a sua presença, o que muito nos honrará. Só tenho que agradecer a você que esteve conosco. E amanhã não temos programa no sábado, mas na próxima segunda-feira, se Deus quiser, estaremos juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Deus tem um plano em cada criatura. Aos astros Ele deu o céu, para cada rio Ele deu um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra e mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera cada grão de areia, as ondas o venceu mandar. As aves em seus rumos lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus